No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com os professores Eneida Maria de Souza, Hugo Atchugar e Maria Antonieta Pereira sobre o tema Estudos Culturais e Literatura. Conversando conosco, portanto, professora Eneida Maria de Souza, doutora em Literatura Comparada pela Universidade de Paris 7. Professor Hugo Atchugar, doutor em Literatura Latino-Americana pela Universidade de Pittsburgh. E professora Maria Antonieta Pereira, doutora em Literatura Comparada pela UFMG. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Então tá ótimo. Bom, acaba de se realizar no âmbito da Universidade Federal o colóquio trinacional A Posição da Literatura no âmbito dos estudos culturais, no período de 15 a 17 de junho. Eu pediria inicialmente à professora Maria Antonieta, que participou da comissão organizadora, para falar para nós sobre a preparação desse encontro. Esse encontro foi organizado por 4 universidades: a Universidade de Buenos Aires, da Argentina, a Universidade de Córdoba, também na Argentina, a Universidade da República do Uruguai e a Universidade Federal de Minas Gerais. A intenção do encontro foi apresentar trabalhos de pesquisa a respeito do tema A Posição da Literatura no âmbito dos estudos culturais, e aqui em Belo Horizonte ela foi organizada pelo curso de pós-graduação em Letras, Estudos Literários, sob a direção da professora Elce Ribeiro Pires Vieira, pelo Centro de Estudos Literários, com o professor Reinaldo Martiniano Marques, e o Núcleo de Estudos Latino-Americanos, sob a direção da professora Maria Esther Maciel. Bom, muito bem. Os estudos culturais constituem, vamos chamar assim, uma área emergente de pesquisa. Eu pediria a cada um de vocês, todos participaram do encontro, que dessem uma caracterização pessoal, de certa forma até didática, de estudos culturais. Professora Eneida. Bom, seria difícil, né, definir o que seria exatamente, né, esse conceito de estudos culturais. Mas, na realidade, é toda uma discussão que tem sido feita nos últimos 20 anos a respeito da singularidade da crítica literária diante desses estudos que, na realidade, eles abarcam muito mais do que o estudo só da literatura, mas também e vão até os estudos antropológicos, os estudos históricos, os estudos políticos, etc. E com isso ganha muito, a crítica literária tem dado, né, um grande avanço no sentido de se resgatar um pouco também dessa contextualização da crítica literária, que até pouco tempo ela ficava muito restrita só ao objeto literário. Ok. Professor Hugo. Sí, quizás los estudios culturales tengan como mayor dificultad, por el mismo hecho de estar surgiendo, el definir un objeto que no es equiparable o igualable a la literatura, a la televisión, a la antropología. Y entonces en esta discusión es que estamos todavía metidos o involucrados los que nos dedicamos o estamos comenzando a dedicarnos a estos estudios. Quizás la particularidad de los estudios culturales podría ser definida por el hecho de que las transformaciones sociales, tecnológicas de este fin de siglo han obligado a rever los conceptos y los métodos con los cuales antes estudiábamos la literatura, la pintura, la comunicación, la vida cotidiana. Muito bem. Professora Maria Antonieta. A questão da relação entre... A questão dos estudos culturais passa muito hoje, realmente, pela questão do final do século, por uma nova tecnologia que interfere, no caso da literatura, decisivamente no seu conteúdo e na sua forma, e por todo um diálogo, portanto, que se estabelece entre o texto literário e outras formas de saber e outras formas também de veicular esse saber, de como as pessoas, em geral, a grande massa, ou alguns núcleos restritos, como os que normalmente se dedicam ao estudo da literatura,
como que hoje esse texto é acessado, como que ele circula, como ele é vendido, como ele está se colocando diante de outras mercadorias no mercado de signos contemporâneos. Bom, eu não sei se é correto dizer assim, mas os estudos culturais, de certa forma, nós estamos falando aí nós já falamos anteriormente de interdisciplinaridade. Eu quero crer que os estudos culturais, de certa forma, vão procurar romper um pouco essas fronteiras das áreas de conhecimento. Esse seria um dificultador? Quer dizer, nós teríamos ainda hoje alguma forma de resistência em âmbito acadêmico a não permitir que o pesquisador de outra área transite numa área específica? Como é que fica essa questão? Como é que vocês veem? Eu acho que aquilo que foi justamente discutido nesse nosso colóquio foi a tentativa de se romper um pouco essa barreira interdisciplinar e, ao mesmo tempo, essa barreira de que só os literatos é que podem estudar literatura e só os literatos é que conhecem a literatura, porque desde o momento que você transfere, né, o foco de poder, né, de quem seria o detentor dessa sabedoria literária, você também transfere, não é, o objeto. O objeto passa a ficar mais móvel, mais fixo e não mais um objeto que só o literato que poderá entendê-lo, não é? Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Eneida, porque además hay como una resistencia no solo a perder el viejo campo de estudios, sino a perder las posiciones que eso significan, porque uno ha construido un saber y una posición y una historia en una disciplina, y en este momento en que todo se abre y se redefine, también los propios departamentos o la propia historia personal de cada uno es redefinida y es pasible de cambiar, ¿no? Professora Antonieta, gostaria de falar? Sim, eu penso que a grande divisão do saber intelectual, né, algumas pessoas só compreendem literatura, só falam de literatura e outras falam de outras artes ou de outros campos do saber. No mundo globalizado, em que os próprios meios de comunicação de massa vão divulgar com muita intensidade notícias, eventos, descobertas, novas ideias, é impossível manter a literatura na sua torre de marfim. A literatura deve ser democratizada, uma população cada vez maior deve ter acesso, ela deve deixar de ser uma linguagem restrita de um gueto, mas deve passar a ser, portanto, uma linguagem capaz de circular, inclusive, nos meios de comunicação de massa e de disputar com esses meios de comunicação de massa um espaço na preocupação, na vida cotidiana das pessoas. Bom, e o comportamento contrário? Por exemplo, os profissionais da área de antropologia, os profissionais da área de sociologia, os profissionais da área bom, das outras áreas de conhecimento em geral, como é que tem sido a aceitação deles, a participação deles dentro desse campo de estudos? Creo que pasa lo mismo, creo. Hay algunos estudiosos de la antropología, de la historia, de la sociología, que están abiertos y que están construyendo este nuevo campo de estudios, que son los estudios culturales, y hay otros que no quieren saber nada. En mi caso, en el caso de Uruguay, que es mi país de origen, la antropología, por ejemplo, ahora empieza a cambiar, pero durante mucho tiempo decía que eran los únicos que podían estudiar la cultura, que lo que nos estábamos haciendo los otros era invadiendo su campo, ¿no? Pero bueno, no sé cómo ha pasado acá en Brasil. Eu acho também que a resistência existe em todos os campos, não é? Embora a pouca experiência que eu tenho de convivência com os historiadores, com os filósofos não tanto, acho que eles são mais resistentes, né? Fechados. Mas com a história, com a própria geografia, não é? Eles sentem uma necessidade de ter um diálogo com os estudiosos da literatura, principalmente por causa da teoria literária, que eu considero que ela é mais avançada do que os estudos históricos que estão voltados para esses pontos, por exemplo, como
a questão da narratividade, né, que abrange muito mais a maneira, uma nova maneira de contar, né, uma nova maneira de narrar a história, que com isso eles estão justamente se enriquecendo com esse diálogo, né? E aquilo que você disse no início, eu acho que realmente o diálogo interdisciplinar está começando a ser executado, que antes ele era mais do ponto de vista só da teoria e não se abria. Ok. Bom, no início desse bloco, nós vamos ver o depoimento do professor Noé Trick, diretor do Instituto de Literatura Hispano-Americana da Universidade de Buenos Aires, que participou como conferencista com o tema Estudos Culturais, Definição e Limites do encontro de que estamos tratando. Vamos ver? Es una gran alegría para mí estar en esta ciudad, en este país, en este momento, en esta universidad, trabajando, discutiendo, debatiendo temas que son importantes para la cultura de nuestros dos países, que por cierto, por razones seguramente involuntarias, durante mucho tiempo ha tenido contactos muy esporádicos y muy ocasionales. Ahora tengo la impresión, por lo que hemos hecho, por lo que hemos trabajado, de que estos lazos se están consolidando y de que estamos llegando a un nivel superior en estas relaciones. El hecho que lo pone en evidencia es que varios de los asistentes argentinos y uruguayos, por ejemplo, han tratado y con mucha profundidad temas de la cultura brasileña y recíprocamente universitarios brasileños han tratado temas argentinos o temas uruguayos con una profundidad, con una consagración que hace que ya empiece a haber una circulación de conocimiento que es mucho mayor, mucho más interesante que el aislamiento en que hasta no hace muchos años nuestras dos culturas, la hispánica y la luso-portuguesa, por así decir, estaban tan distantes y tan separadas. Ahora se inicia una nueva etapa, este encuentro se va a continuar en Chile, incorporando también a ese país, a lo que ya hemos hecho entre Argentina, Uruguay y Brasil y que probablemente tenga frutos muy importantes para el futuro cultural y universitario y de la literatura de nuestros países. Muito bem, a ensaísta Heloísa Buarque de Holanda, tratando também da questão dos estudos culturais, fala da formação de uma frente acadêmica transnacional na direção da elaboração de uma ponte entre academia, sociedade civil e Estado. Aproveitando o depoimento do Noé Trick, eu gostaria que vocês comentassem para a gente esse tema. Tuneta, meu professor. Bom, a ideia desse encontro partiu do professor Noé Trick e da professora Elce e do professor Vander, da UFMG. Em visita a Buenos Aires, em contato com a Universidade Argentina, eles tomaram conhecimento da existência já de um encontro anterior, que foi realizado no Uruguai e depois em Buenos Aires, e aceitaram a proposta de realizar o terceiro encontro aqui na UFMG. A ideia, acho que foi exposta de forma brilhante por Noé, realmente é intercambiar nossos conhecimentos, nossas preocupações, nossa literatura, nossa cultura, é tentar estabelecer um sistema regular de trocas culturais na região do Cone Sul, porque se há uma proposta de integração econômica e política, nós achamos que também as questões culturais têm que ser privilegiadas nesse momento. Ok. Professor Hugo, principalmente falando também da questão transnacional Brasil-Uruguai. Sí, creo que, bueno, la relación Uruguay-Brasil es histórica. Digamos, tenemos relaciones de algún modo desde el siglo XVIII, es decir, todos conocen desde la presencia portuguesa y luego brasileña en territorio uruguayo, que fue una presencia además cultural muy fuerte, sobre todo en Colonia do Sacramento, pero además una relación cultural entre escritores, particularmente del Río Grande do Sul, por obvias razones geográficas.
pero creo que la importancia fundamental de este encuentro se relaciona con lo que dice la profesora Eloísa Buarque de Holanda, de la formación de un frente transnacional en una sociedad globalizada. Creo que hasta ahora hemos tenido una relación en nuestros países fundamentalmente triangular que pasaba por Estados Unidos o Europa. Es más, muchas veces los profesores brasileños que yo conocía, los conocía o en París, o en Nueva York, o en Washington, estando a escasas horas de donde vivimos cada uno de nosotros. Este tipo de encuentros permite algo que me parece fundamental, que es una integración sur-sur, es decir, y del cono sur, que creo que es fundamental a la hora de poder realizar esto que Eloísa Buarque plantea como un frente transnacional. Pero creo que primero debería ser consolidado, independientemente del hemisferio norte, la relación y la integração entre nossos países. Ótimo. Eu fiz uma vez um artigo a propósito de uma exposição do Cone Sul, que teve em Ouro Preto, em 1994, se não me engano, em que o título era Tão Longe e Tão Perto, que eu retomei do filme do Wim Wenders. E, na realidade, é o que o professor Hattugar disse, né, com bastante propriedade, essa integração, eu acho que cada vez mais ela começa a ser realizada, principalmente com a vinda dos professores no Brasil e vice-versa, né? E eu gostaria apenas de ressaltar um fato muito importante para esse encontro, é que nós agora, né, na América Latina, começamos a questionar também determinados conceitos que, na realidade, não têm muito a ver com os nossos conceitos relacionados, por exemplo, à dependência, a toda a questão do relacionamento entre culturas, dessas trocas culturais. E, com isso, nós estamos nos aproximando muito com a obra desses escritores que pensam a América Latina e não os outros que já pensaram a América Latina para nós. Ok. Bom, essa é uma questão que eu acredito demande muito mais tempo, mas a gente vai ter que tratar dela um pouco rapidamente. Quais são as principais questões teóricas que se colocam para a literatura, para os estudos literários, diante dos estudos culturais? Bueno, todo depende de quién habla, ¿no? Como siempre se dice en este tipo de discusiones o de temas, hay dos bibliotecas, unos que opinan una cosa, otros que opinan algo distinto. Yo no puedo hacer más que dar mi biblioteca, no puedo hablar por lo que piensan distinto. Creo que uno de los problemas teóricos fundamentales que fue aludido por la profesora Antonieta en el primer bloque tiene que ver con la discusión de la especificidad del literario, ¿no? En este sentido, hay una tendencia que creo que ha sido sobrepasada de definir lo literario en términos permanentes, como si fuera una esencia, una montaña que está allí. Y en esto la profesora Eneida participó muy claramente en el coloquio, señalando, y yo comparto con ella, y quizás ella después pueda hablar, sobre la historicidad, la importancia de cómo se construye en la historia una noción y cómo va cambiando. Entonces, estamos en una etapa histórica que por las transformaciones múltiples, sociales, políticas, tecnológicas, el avance científico, teórico, etc., el modo como entendíamos lo literario para algunos de nosotros se vuelve insuficiente para dar cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? Y entonces ahí es esta necesidad de los estudios
culturales. Ok. Bom, no final do bloco anterior, o professor Hugo Atsugar começou a tratar das principais questões teóricas que envolvem literatura e estudos culturais. Gostaria de continuar, professora Eneida. Eu acho que o que ele disse é muito importante com relação à própria especificidade do literário, porque com isso passa-se a um outro núcleo, né, de discussão, que é em relação à questão da democratização desse saber. Quer dizer, se os detentores, não é, por exemplo, de determinada disciplina, eles começam a ver que essa disciplina está sendo invadida por outros pesquisadores, não é? Então tem-se assim uma resistência. E nesse sentido, os estudos culturais vêm justamente trazer essa abertura para uma maior democratização e um maior intercâmbio entre as linguagens. E esse intercâmbio ele é facilitado também pelos meios de comunicação de massa. Quer dizer, não existe mais hoje um intelectual que fique só no seu gabinete, não é, estudando. Ele é como se fosse um homem público também, né? Ele tem que participar, como nós estamos participando aqui hoje, né, desse debate, para que a sociedade tenha um certo conhecimento e a gente passe também uma certa visibilidade para esses... O que seria realmente esses estudos, né? Ótimo. Sônia Doriano. Inclusive, retomando aí o que Eneida colocou e Hugo, eu penso que a universidade tem uma função social que na modernidade fica muito confusa, porque a sociedade, a universidade, de certa forma, se exime de determinadas responsabilidades sociais. Se a universidade é um local que reúne pesquisadores, pensadores, teóricos, ela deve ser também uma forma de passagem ou de contribuição para a sociedade a respeito desse saber que está sendo produzido nela. Então, por exemplo, a questão dos estudos culturais no Cone Sul já está sendo muito interessante porque muitas pessoas do Chile, da Argentina e do Brasil estão fazendo trabalhos internacionais ou transnacionais. As literaturas desses países estão sendo estudadas lá e cá, os estudos teóricos estão sendo trocados. Eu acho que isso é dentro do que eles colocaram a respeito da democratização do saber, é uma questão muito importante também. Pois é, então essa questão da democratização do saber, por várias vezes falou-se na mesa na questão das tecnologias, e dentro da questão das tecnologias nós temos que falar do forte impacto da internet, que é um elemento de alta facilitação do acesso à informação. A professora Heloísa Buarque de Holanda falava de que no início da década de 70, intelectuais voltavam da Europa e ocultavam a bibliografia das demais pessoas para poder reservar a si uma espécie de poder. Hoje isso não é mais possível, por exemplo, diante da internet. Eu pergunto, como é que vocês veem essa questão? Quer dizer, por bem ou por mal, a internet força também a democratização e a chegada do conhecimento à sociedade civil? Sí, sí y no. Es cierto que hay una gran democratización de la internet, pero quizás eso ocurra en el futuro, no es un presente todavía. Primero, porque el acceso al Internet en América Latina no pasa todavía del 2% de la población. Es decir, uno puede decir que quizás no hay más de 5 millones de personas en 300 millones, lo cual es muy poco, por un lado. Por otro lado, 5 millones es mucha gente. Pero además, el acceso a Internet crea la ilusión de la democracia. Y digo ilusión de la democracia porque el tener la computadora o tener la posibilidad de usar la computadora y usar Internet y llegar a esa información, si uno no tiene una formación previa, lo usa mal o usa menos. Creo que una de las tareas del futuro de la universidad o de la enseñanza secundaria va a ser enseñar a seleccionar la información. Porque con Internet hay un exceso de información, pero no todo es bueno, digamos. Hay mucha basura, mucho lillo, ¿no? Entonces, el aprender a seleccionar es todavía una tarea que le queda a la sociedad, al Estado y a la sociedad frente a la tecnología. Porque si no, va a ser una ilusión de democracia y no realmente una democracia.
Muito bem. Professor Eneida. Ele tem toda a razão, porque atualmente o que se exige mais do espectador e do receptor é um critério crítico, não é? Quanto mais informação você tem, mais você tem que ter um critério seletivo e mais criatividade, não é? Já que está tudo aí, nós temos então que fazer como diz o Lyotard, né, na condição pós-moderna, todo saber está aí, mas nós temos que fazer uma bricolagem e articular esse saber, não é? E aí é que se exige um certo rigor e uma certa criatividade. Ok. Senhora Antonieta, gostaria de comentar esse tema? Sim, eu creio que, complementando o que eles disseram, a universidade tem aí um papel fundamental, que é exatamente de ensinar a fazer a leitura desses textos, desse volume de informação com a consciência crítica. Ok. Bom, infelizmente nosso tema está chegando ao fim. Para encerrar o programa, nós vamos convidar o professor Gonçalo de Aguilar, professor da Universidade de Buenos Aires, estudioso de poesia concreta brasileira e música popular brasileira, participante do encontro, para falar para nós. Bom, eu acho que é necessário começar a intensificar as relações culturais e literárias entre Brasil e Argentina, porque é um absurdo que, sendo países com histórias tão semelhantes, não tinham sido anteriormente uma relação mais forte, só capítulos esporádicos, só algumas relações, mas o interessante para quem pesquisa a literatura brasileira e a literatura argentina é as semelhanças, as possíveis trocas, as coisas assim que você vê na história brasileira que são semelhantes à história argentina e que permitem olhar melhor as diferenças entre as duas culturas. Então, eu acho que a experiência da pesquisa é muito importante para a gente. Então, a gente tem que sair da relação que só se dá no campo da música e no campo das viagens. Todo argentino, quando é jovem, viaja para o Brasil e tem a sua primeira história amorosa e tudo isso, conhece o carnaval, é uma história muito conhecida, e também conhece muito a música brasileira, que é quase o produto de exportação brasileiro mais conhecido no mundo. Mas tem que fazer uma política cultural que também possa incluir a literatura e as outras artes. Eu acho que o Mercosul dá um marco possível, mas não suficiente. A gente tem que fazer um projeto cultural e tem que levar adiante, como já se está fazendo no Rio Grande do Sul, e eu estou muito contente que Belo Horizonte também participe nesse projeto de intercâmbio cultural. Bom, aproveitando esse depoimento do professor Gonçalo Aguilar, vou pedir ao professor Hugo Atsuga, como nosso convidado especial nesse momento no Brasil, para fazer o encerramento. Muito obrigado. Estou encantado de haber estado en Minas y en Belo Horizonte y en este programa de Vereda Literaria. Quizás sería importante que eventos como este se repitieran, y creo que lo que señaló el profesor Gonzalo de la Universidad de Buenos Aires en parte ya ha comenzado. Hay un acuerdo entre las universidades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Montevideo, Río Grande do Sul, USP y ojalá en el futuro Minas Gerais, que se llama el Grupo de Montevideo, donde han comenzado a coordinarse e integrarse nuestros países. Muito bem, muitas graças. Eu tenho a impressão que agora a gente vai mudar um pouco de vocabulário. Não é mais Oxalá, mas já está sendo realizado, né, todo esse nosso intercâmbio. Ok. Vereda Literária agradece a entrevista de vocês e deseja mais sucesso para os seus trabalhos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura. Muito obrigado.